Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Eu estou aqui com meu amigo Ronaldo PL Júnior, escritor e companheiro de doutorado. Atualmente, ele está trabalhando na sua tese sobre o fascismo como um niilismo realizado. Frase, se não me engano, de Gilles Deleuze e Félix Guattari, né, parceiros colaboradores. E eu queria saber qual é a ideia que está sendo posta em jogo aí. É uma ideia que vem de um lugar muito nietzschiano, de certa forma, né, de olhar o fascismo com alguma relação com o ressentimento, com a genealogia da moral. Né? Esse é um canal da filosofia, então pode ficar à vontade para falar. Filosofês. O filosofês aqui. Eu fiquei impressionado com essa frase quando eu a li, e era isso, né? Existe no fascismo um niilismo realizado. O Deleuze e o Guattari, eles nunca, não lembro deles mencionarem niilismo em outro momento. Então, na única vez que eles mencionam, eles associam com o fascismo. Quando eu vi essa ideia, em 2018, no contexto todo político brasileiro daquele jeito, eu falei, cara, é um ótimo momento para pensar, porque tem uma associação ali, para mim. Eu via que tinha uma possibilidade de eu entender, de eu tentar entender o que estava acontecendo naquele momento, ou seja, era uma questão de pensar o momento, a partir da ideia de fascismo, mas pelas ferramentas que eu era mais acostumado, ou seja, pelo niilismo, porque eu sou mais acostumado com o Nietzsche do que até com os próprios Deleuze e Guattari. E, assim, nesse procedimento, eu descobri muitos caminhos, muitas ideias, mas uma coisa que apareceu, como você já mencionou, é a ideia de ressentimento. O Nietzsche, quando escreve A Genealogia da Moral, que é um dos livros que eu acho que um dos principais livros dele, ele está escrevendo já na maturidade. É um livro que é dos poucos que tem um início, meio e fim. Vários dos livros do Nietzsche, como vocês já devem saber, são só aforismos e tal. Esse não, esse tem 3 monografias em que ele divide em 3 grandes temas. O primeiro é ressentimento, o segundo é a má consciência e o terceiro é o ideal ascético. O Deleuze, num dos 2 livros que ele escreve sobre o próprio Nietzsche, ele tem algumas monografias sobre outros autores da tradição da filosofia, ele diz que esses são faces do niilismo. E eu acho isso estupendo. E é muito fácil entender isso no ressentimento. Não precisamos ir 2 passos além. É só você pensar toda a tradição desses que agora estão mais sendo chamados de red pills, ou, sim. Ou assim, ou todo essa galera de incels, e tem Going their own way, né? MGTOW, eles chamam, né? Tem toda os antropólogos americanos, geralmente antropólogas até, chamam esse grupo de pessoas de manosphere. É uma esfera da internet ligada a um tipo de comportamento que no Brasil a gente chamaria de masculinidade tóxica. E esse MGTOW, eles têm, por exemplo, uma tentativa de evitar qualquer tipo de contato com as mulheres. Mas a gente não precisa nem tanto, nem há movimentos tão, assim, não são obscuros, mas não são tão famosos como... A gente pode citar um que foi relacionado diretamente com a invasão do Capitólio, por exemplo, que são os Proud Boys. São grupos cujo fundador é um dos ex-sócios daquela Vice, aquela revista, e uma nota de pé de página que Proud Boys vem de uma música do musical Aladdin. Então, eles têm toda uma relação de masculinidade, mas de alguma maneira é infantil, né, ainda. Mas e eu acho muito curiosa essa relação dos Proud Boys, porque eles querem, de alguma maneira, criar um orgulho do homem, só que é sempre voltado a critérios que são de violência, de exclusão, de eliminação do diferente, de manter uma distância das mulheres. E um dos critérios, por exemplo, para entrar nos Proud Boys, eu acho surreal. São 5 ou 4 critérios, mas um deles é apanhar dos seus amigos durante um determinado tempo. E você não pode chorar. Então,
Eu fico achando que tipo de sociedade se baseia em uma relação em que a violência é o princípio básico para você entrar lá. Enfim, veja bem, eu sou um cara leitor de Nietzsche, eu não sou contra a violência, eu acho a violência absolutamente intrínseca às relações humanas. Não, mas essa artificialidade da violência é que talvez é o que beira o fascismo, né? A violência, quando ela existe, ela vai ter que existir. E ela não precisa existir de forma de agressão. Talvez uma violência seja, sei lá, o nascimento que produz dor, alguma coisa assim. Se você pensa num parto, é super violento. Tem sangue, tem dor, mas produz também felicidade, né? Produz alguma coisa que é grande. Então a gente não precisa associar violência a alguma coisa que seja destrutiva. Pode ser uma coisa que seja absolutamente uma novidade, o que é o novo. Oferecer um curso sobre Assim Falou Zaratustra é para mim uma enorme felicidade de contagiar as pessoas com a filosofia que me tocou mais profundamente e o filósofo que eu venho estudando há mais tempo, desde quando eu era um calouro de comunicação social e tive um contato mais profundo com a filosofia ao ler o Zaratustra e fiquei perplexo com tudo aquilo e fui aos poucos até ingressar no mestrado, no doutorado, me aprofundando nesse filósofo, um filósofo muito fundamental para a mudança de pensamento da filosofia moderna para a filosofia contemporânea. E o Zaratustra é uma obra singular, é uma obra de filosofia, de literatura, é uma obra poética, é uma obra que é uma espécie de paródia dos evangelhos. O Nietzsche se referia a ele como um quinto evangelho também. Para mim, a filosofia do Nietzsche nos ensina a tornarmos quem nós realmente somos. E é claro que toda a sua crítica à tradição metafísica, à moral cristã, fazem parte desse processo, mas ele não é um filósofo que não quer que você pense que nem ele quer que você supere a si mesmo e viva uma vida de propósito, com os seus valores. Nesse curso, você vai, junto comigo, poder destrinchar item a item os capítulos mais importantes do Zaratustra com a ajuda dos principais comentadores e outros filósofos e entender um pouco do impacto e da relevância que o Nietzsche tem no pensamento filosófico contemporâneo. Eu te vejo lá. Eu penso, por exemplo, uma relação direta entre uma insensibilidade extrema, que pode ser vista como, por exemplo, um crescimento absurdo das taxas de depressão no mundo, e a tentativa das pessoas não ficarem deprimidas de buscarem respostas fáceis, e às vezes são fascismo. Um dos caminhos até, inclusive, do livro, que eu penso, né, que assim, são pessoas que são 4 garotos, né, que vivem num mundo do futuro que de certa forma, eles tentam sentir coisas, eles estão vivendo nesse mundo absolutamente distante, em que eles não sentem as coisas. Tem uma cena, por exemplo, que eu acho que é quase uma piada em relação... passa-se num futuro próximo, mais distópico, mas uma piada com relação aos filtros de Instagram, que eles estão olhando para um dos personagens está olhando para uma árvore e ele desliga um filtro que segue na lente dele cotidianamente e ele enxerga a árvore como ela é e ele acha feia. Ele não gosta, não é isso que ele quer ver a árvore bonita. Você chegou a uma definição filosófica do fascismo, assim, você trabalha com isso, uma que seja aplicado tanto ao fascismo clássico, historicamente, quanto a manifestações de espécies de fascismo na contemporaneidade? Tem um cientista político inglês chamado Roger Griffin, que tem um livro até bem pequenininho, chamado Fascism, que ele é um cara que ele estuda fascismo, basicamente, desde o início. Ele é um dos principais cientistas políticos dessa história. E esse livro é uma compilação de outras teorias. Então, se vocês quiserem saber sobre o fascismo, pegue esse livro de cara, porque ele tem todas as teorias, basicamente. E ele é um dos principais referências, então ele realmente o cara sabe muito. E ele divide em 3 grandes partes. Ele fala que teria uma grande interpretação marxista, uma grande interpretação liberal e uma interpretação que ele chama de não é simpática, é empática. Mas enfim, eu não uso nenhuma desses 3, na verdade. Eu uso do próprio Deleuze do Guattari, que é quando ele fala, inclusive, do fascismo comunismo realizado, ele diz que, enfim, basicamente, é super complicado, porque eles têm
todo um jargão próprio, mas tentando resumir isso em poucas frases, é como se dissesse que existem forças que produzem sempre a novidade na sociedade. Por exemplo, a gente vê movimentos artísticos. Eu acho que é um belíssimo exemplo. A gente pega, sei lá, os franceses lá do século XIX, os pintores franceses do século XIX, que eles criam o impressionismo. Aquilo ali foi uma mudança completa do que se pensava ser arte naquele período. Essa seria uma força inovadora, que cria alguma coisa nova. E eles dizem, Deleuze-Guattari, que o Estado, e eles chamam o Estado a força de captura, sempre tenta agarrar essa novidade para que ele se transforme e se torne sempre uma coisa nova. Só que essa força de novidade tenta sempre fugir, escapar, porque a novidade é sempre alguma coisa que não é o previsto, é o planejado. Só que o fascismo é quase como se fosse um paradoxo, em que essa força da novidade está agindo dentro da própria gestão do Estado. Bom, pessoal, deixa sua curtida se você gostou, deixe seu comentário se você discorda ou concorda e fique à vontade para comprar o Maquinação, livro do Ronaldo, de ficção científica. E o link está aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!